Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu estou aqui para deixar um recadinho que eu deixei lá no Instagram e agora passando para vocês, ok? Ai, que saudade de todos. Estou aqui para divulgar o meu novo canal, Matemática Não Mente, lá no YouTube, tá? Entrem lá e curtam, compartilhem, se inscrevam. Bom, pessoal, hoje sobre o que nós vamos falar? Bem brevemente, bem rapidamente. Nós vamos falar sobre a matemática. A matemática que é uma ciência das mais fascinantes e mais importantes do mundo moderno. Ela está presente em quase todas as áreas do conhecimento e eu posso dizer que ela está presente em tudo, né? Tudo. E como é uma ciência, ela é fundamental para a resolução de problemas complexos, desde os mais altos níveis até os mais básicos, como, por exemplo, atravessar uma rua. Sim, eu preciso de matemática, preciso calcular o tempo para eu poder atravessar e não me machucar, né? E não ser atropelado. Então, o que acontece? Desde os cálculos mais básicos até os cálculos mais avançados, eu necessito da matemática até para a vida, né? Então, para aprender física, para aprender química, para aprender biologia, às vezes a gente fala, eu vou fazer medicina para me livrar da matemática. Gente, a gente não se livra da matemática tão fácil assim, tá? Então, sem saber, a gente está fazendo cálculos matemáticos. Desde criança a gente faz matemática, quando a gente agrupa elementos, quando a criancinha está ali escolhendo cores, quando está selecionando cores, ela está também fazendo uma... Oi, Grazi! Então a criança, desde a mais tenra idade, ela já está começando a selecionar, a agrupar, e isso aí é matemática. Um dos grandes problemas que eu encontro desempenhando o meu papel como professora, um dos grandes impasses que eu encontro são exatamente pais, familiares, colegas, porque as crianças ou os adolescentes já vêm para mim dizendo o seguinte: eu não sei matemática, ou os pais vêm para mim e dizem: eu não gosto de matemática, eu não sei. Então, esse pensamento de que a matemática é algo horrível, é um monstro, né? E vai passando desde da criança, vai passando, os pais vão passando para as crianças essa ideia, e isso atrapalha muito o desempenho do professor. Então, é importante, nesse momento que estou começando a conversar, que os pais sejam parceiros dos professores e sempre estimulem os alunos de uma maneira positiva, não dizendo apenas, é difícil, mas tu consegue, ou é difícil, mas eu não aprendi, mas pode ser que tu consiga, ou, eu nunca consegui aprender. Então, assim, muito disso vai ficando na cabeça das crianças. E elas vão levando para o resto da vida, e com isso vai criando um bloqueio mental, e as crianças já começam, né, com o pé atrás na disciplina. E essa disciplina vai acompanhar elas por toda a vida, né? Mesmo que saiam dos bancos escolares, por toda a vida ela vai ter que enfrentar, né, esses desafios. Então, o foco na solução dos problemas que eu trabalho é um método maravilhoso que faz com que as pessoas desempenhem de uma maneira mais fácil, saibam organizar as ideias de uma maneira mais fácil, e isso tudo é um trabalho matemático. Por mais que as pessoas digam que não gostam de matemática, a solução de problemas está relacionada com todas as sinapses que ocorrem no nosso cérebro, né? Então, a gente não pode perder esse tipo de análise, de conexão, de estrutura mental, e é importante que se desenvolva isso, porque as pessoas necessitam cada vez mais solucionar problemas, independentemente das outras pessoas. Então, assim, é claro que a gente vai pedir opinião para outras pessoas para não incorrerem erros, né? Mas é importante que se tenha pelo menos uma ideia inicial. E a gente nota
que muitas vezes nem essa ideia inicial surge, tá? Então, eu vou ir pela cabeça de outras pessoas sem ter uma ideia própria. Isso é muito, muito triste, porque a gente tem que ter, né, um determinante dentro de nós mesmos, que é o da iniciativa, né? Pode ser que essa iniciativa não seja a melhor, pode ser que se troque essa iniciativa, mas iniciar um trabalho mental é algo muito importante. E isso é o desenvolvimento matemático também que faz, tá? Matemática não é só número. Matemática é pensar, é resolver, é saber o que tem que fazer. E isso estuda também com o raciocínio lógico, né? A matemática. Então, a matemática, ela advém a parte da lógica da filosofia. E então é um trabalho mental, né? E não envolve tantos números, né? Em resumo, a matemática, então, é a ciência viva, é fundamental para a compreensão do mundo que a gente vive. A matemática, como tá lá o nome no meu YouTube, a matemática não mente, não adianta, ela não mente, tá? É uma das ciências, assim, ó, mais excepcionais que existem. E ela, como eu falei, nos ajuda a tomar decisões e essas decisões são precisas e confiáveis. Então, não subestime a matemática. Pais, me ajudem. Me ajudem. Como é que eu posso incentivar o meu filho? Gente, só digam. A matemática é uma ciência maravilhosa. Tu vai lá, tu vai aprender, tu é inteligente, tu é uma pessoa que é capaz, tá? Apesar de muitas pessoas dizerem que é difícil e tal, não dá bola para elas, tá? O negócio é querer aprender. E vocês já notaram que a gente sempre gosta do que a gente sabe? A matemática é uma linguagem internacional. Assim como o inglês, o português, ela tem suas regras, ela tem as suas etapas de aprendizagem. E assim como é uma linguagem, ela necessita de tempo, né, para ser aprendida. Então, convido vocês a me seguir, entrar nesse mundo maravilhoso da matemática. Até uma próxima vez. Então, o que eu estava falando é que o nosso canal vai ser dedicado aos pais. Pretendo fazer uma série de vídeos desde 0 ano a infinito ano, porque eu quero trabalhar a idade infantil, a idade da adolescência, a idade adulta e a idade mais avançada, a melhor idade. Então, assim, ó, assim como a linguagem matemática, como ela é, como eu disse, uma língua, ela pode ser aprendida em qualquer etapa da vida. Mas quanto antes a gente aprender tudo isso, melhor será a compreensão e a facilidade também será melhor. Vocês notam que para aprender uma língua, por exemplo, as crianças, elas têm muito mais facilidade e elas gravam com muito mais firmeza, né? Então, o estímulo, ele é muito importante. Clarissa, mas de 0 a 1 ano, a gente pode estimular nossos filhos para a matemática. Gente, eles estão sempre o quê? Olhando, eles estão observando cores, eles estão observando formas, eles estão observando textura de materiais. Então, tudo isso aí faz parte de um agrupamento. Conjuntos é uma parte da matemática. Vocês notam que crianças, quem tem criança assim a partir de 1 ano, até menos, já começa a separar em cores, em tamanhos, algumas crianças, mesmo assim, de forma natural, sem ninguém falar nada, eles começam a selecionar. E se eles forem ainda induzidos ou preparados, eles vão enfrentar os conceitos matemáticas que vão surgir mais tarde, com muito mais propriedade, né? Então, em princípio, os pais podem melhorar a aprendizagem apenas não trazendo conceitos negativos na matemática. A matemática, depois, na adolescência, eles vão ter física, vão ter química, vão ter biologia, e essas matérias têm como base a matemática, né? Então, tudo está ligado à matemática.
né? A vida é ligada à matemática. Só que as pessoas negam, as pessoas acham que não, é muito difícil, mas só que vivem com a matemática sem saber. Então, eu vou trazer por meio de exemplos, vou fazer séries de 0 a 12 meses, depois de 1 a 2 anos, acompanhando o desenvolvimento da criança naquelas fases e proporcionando principalmente aos pais, aos familiares, a quem quer ter um ambiente matemático saudável dentro de casa, eu me proponho a compartilhar com vocês algumas experiências da minha vida, tá, pessoal? Muito obrigada e até o primeiro vídeo. O primeiro vídeo vai ser sobre história da educação infantil. É muito interessante. Como é que surgiram as primeiras linhas, né, de ação, de consciência, de que a criança podia pensar, que a criança podia, desde das primeiras instâncias da vida, ela poderia ter um desenvolvimento mental, claro, dentro da maturidade dela, né? Mas, enfim, vocês vão adorar. Compartilhem, curtam, tenho certeza que vocês vão adorar. Beijo e até.